Você está ouvindo Associação de Radiodifusão Comunitária de Criciúmal, ZYU 419, canal 285, 104,9 FM, Rua Caçapava, 787. Rádio Comunitária de Criciúmal, a rádio do seu coração. Mega Saúde, a 104 pensando em seu bem-estar com Dr. Miguel. Dr. Miguel. Tudo bem, estamos ao vivo lá no Facebook e também através das ondas aí da 104,9. Doutor Miguel, seja muito bem-vindo ao nosso Mega Saúde desse sábado, hoje dia 28. Ainda se recuperando do Covid, doutor? Agora eu tô melhor, agora eu tô tranquilo. Eu gostei da frase essa, nas ondas do rádio. Nas ondas do rádio. Essa é boa, me lembro da Atlântida lá, eu pegava a Atlântida a 150 quilômetros dentro do Uruguai. Olha aí. E começava aqueles programas de rock antigo, aqueles que tu faz. Né? E era as ondas do rádio. E toda aquela... Muito bom, cara. Mas é através das ondas do rádio que o pessoal nos ouve em casa, né? Através do seu radinho, através do seu celular também. Estamos ao vivo lá no Facebook, o pessoal pode nos acompanhar lá também. Quer deixar o seu alô, seu comentário lá também pra gente, pode colocar lá também. 2 assuntos rápidos aí pra falar com o Dr. Miguel. Um que é muito pertinente, né, de uma pergunta aí de um dos nossos ouvintes, né? E o doutor tem algo muito interessante para trazer sobre o Covid, né, doutor? Que é uma inovação aí no teste do Covid, é isso? É isso aí, uma coisa surpreendente. Foi descoberto em São Paulo. Olha só. E eu dou os dados no final do programa. Hoje o programa vai ser rápido, né? Porque o Márcio tem seus compromissos também. O Márcio fala dos meus compromissos, mas ele corre mais do que eu. Eu estudo do vírus na lágrima. É uma coisa muito interessante. Num hospital especializado em odontologia, né? E cirurgia bucomaxilofacial na cidade de Bauru, em São Paulo. Como é que é o nome? O nome do hospital eu não me lembro, Márcio, mas é um hospital da USP. Como é que é? A bucomaxilofacial. Nossa Senhora. Eles fazem cirurgias de, por exemplo, tem um acidente de moto, carro, que fica o rosto todo quebrado, né? Mas aquela reconstituição. Reconstituição. Reconstrói, na verdade. Sim. Né? Eu já operei muito com bucomaxilofacial, muito. E muitas vezes, obviamente, macaco velho, treinado em trauma, né? A gente sabia quebrar o ossinho da face, quebrar do crânio. A gente entrava e ajudava eles também, os neurocirurgiões entravam, né? Que o movimento, claro, e Bauru é menor a cidade, né? Bauru é onde começou o X, né? Vamos comer um sanduíche, sanduíche de Bauru acabou virando X depois. E agora nem é X de queijo, né? Porque X é queijo em inglês, né? É uma letra X mesmo. Brasileiro é foda, né, cara? Copia de tudo, né? Não, mas faz, inventa, tá louco? Olha a arte que tem. Tem muito brasileiro que tem que ser estudado aí pela NASA, né? Os fenômenos, cara. Tu passa por um bar e vem uma letra X. Te dá fome, cara. Bom, mas assim, ó. O estudo é muito sério, tá? Começou assim, mais ou menos, né? Pacientes internados com Covid começaram a ser diagnosticados pelo serviço de oftalmologia com Covid na lágrima. Olha aí. É uma coisa impressionante. Aí não se sabe ao certo ainda hoje, né? Se ele está ali infectando, né, por contato, né? Mas possivelmente sim. E também não se sabe se pessoas portadoras de Covid são indicadas para transplante de córnea. Né? Sabe sim que muitas pessoas que foram transplantadas de córnea tiveram insucesso no transplante porque tinham Covid. Agora se sabe que esse Covid se encontra na lágrima. Graças a esse achado, o pessoal começou além de estudar os efeitos oftalmológicos do Covid e a transmissão do próprio vírus pela lágrima, começaram a questionar o método do cotonete esse na garganta e no fundo do nariz, que machuca. Muitas vezes tem lesões, né, no nariz. É dolorido, né? Sim. E eles descobriram que tu pode fazer um teste na lágrima, né, e ser muito mais preciso do que o teste na garganta. E estão sendo feitos agora testes, depois do trabalho preliminar. O trabalho preliminar foi feito com 38, 39 pacientes, e eles conseguiram aplicar esse método RT-PCR
né, que estuda a carga genética diretamente na lágrima. E deu positivo e deu... esse exame é mais preciso do que o exame da garganta. E evita aqueles riscos de tu machucar tua garganta e teu nariz, né? Então esse método possivelmente feito no Brasil, de novo, brasileiros pensando, feito no Brasil, vai ser levado a grande escala e possivelmente vai ser aplicado no mundo, porque o trabalho preliminar deu o resultado. Então aqui nós temos 3 coisas muito importantes. Primeiro, né, que tu tem um novo teste para identificação de Covid mais preciso que o anterior. Isso. E segundo, tu tá diagnosticando Covid, porque tem o sistema renina-angiotensina, que é o mesmo da pressão, que foi encontrado no... Isso aí depois o pessoal que assiste a nossa live mais tarde vai estudar, né? Até colegas médicos ou enfermeiro, né? Pessoal vinculado à saúde vai ter que pegar esse artigo e vai estudar. Nós vamos dar a descrição no nosso link, né? Evitando assim uma complicação muito, muito comum, que é o rechaço do transplante de córnea, e possivelmente seja o Covid, né? E o outro é que a terceira coisa importante é que esse método é mais efetivo que o da garganta. Bom, até porque ali pelos olhos ali é uma entrada também do Covid, né? Essa é uma das grandes dúvidas. Não se sabe, isso está sendo estudado, ainda não se sabe, Márcio. É uma das grandes dúvidas, uma pergunta muito boa. As pessoas podem se perguntar se a lágrima contamina. Possivelmente sim, possivelmente essa lágrima contamine, mas ainda está sendo estudado isso aí. É que tu não pode chegar aí e fazer o contágio direto, tu tem que fazer o estudo. O primeiro estudo que eles fizeram foi em cadáveres. Se chama cultura de organóides oculares e de cadáveres. Se a pessoa morreu, o estudo em cadáver, eles pegam o máximo que eles puderem de lágrima, e em todos eles que tinham Covid foi detectado o Covid. Possivelmente se transmita. Doutor, só mandar uns abraços aqui, o pessoal que tá mandando uns alô aí pra ti também lá no Facebook. A Ana, a Cláudia e o Hernani Gregório, pessoal que estão ligados com a gente também. O Luiz Carlos Kemper Hanauer, lá de Nova Candelária, tá mandando um abraço pra ti aí, desejando uma boa recuperação. O doutor já tá quase novo já. Tô quase bom. Já tá jogando até o futebol já de novo. Ainda não, mas não, ainda não. Semana que vem eu vou. O Jair Nas também tá ligado com a gente lá no Facebook, tá lá na Vista Nova, na Vista Alegre, Vista Nova, né? O Jair Nas ligado com a gente. Pode prosseguir agora, doutor. Esse diagnóstico já está sendo feito? Já tá, não. Isso foi um trabalho. É só um estudo até agora, é um trabalho. E que provou ser positivo. Tudo começa pelo estudo, né, Márcio? Por isso que nós temos que ter verba para pesquisa e para ciência. Isso. A medicina é uma ciência, né? Então a gente tem que se basear. Não é baseado, é baseado, porque a gente confunde, né? Você pode falar baseado, lembra daquela música? Como é aquela mulher que tinha cabelo embaixo do braço? Como é que é? Pepeu Gomes. Todas têm. Sim, todas, só que umas cortam. Como é o nome daquela mulher? O Pepeu Gomes é o marido dela até agora. Baby Consuelo, Baby do Brasil. Baby Brasil. Eles tinham essa música. Então, baseado, o estudo, ele é ciência, né? Então, quando tu tem umas evidências que dá certo no laboratório, tem muita chance de dar certo na vida real. Tudo é feito antes, tudo é testado antes. Por exemplo, né, na guerra da secessão dos Estados Unidos, eles avançaram, os médicos avançaram em estudo de fraturas e de ferimentos de guerra. Foi lá que começou a não fazer mais colostomia com pequenos ferimentos no intestino. Então eles descobriram que podiam fechar só com pontos, pedaços pequenos, né, do intestino, em vez de deixar uma colostomia. E não é que deu certo? E hoje em dia a cirurgia, quando não tem muito extravasamento de cocô e são perfurações que podem ser controladas, uma sutura simples se faz sutura simples. Obviamente cada caso é um caso, né? Mas se provou que se tu tiver pequenas perfurações intestinais e não tiver muito contaminado, ali tu tem que abrir para ver se não está muito contaminado. Tu pode não fazer colostomia, tu pode só fazer uma rafia primária ou uma sutura. Mas para concluir, Márcio, dar esperança, né? É uma nova forma de diagnóstico do Covid-19. Sim, então, e né? A ciência não fica parada, né? Sempre a gente está
tá sempre trabalhando, sempre dando uma contribuição. Isso aí eu acho que foi uma coisa muito importante. São pequenas coisas, né? Mas que imagina, Márcio, que tu não vai ter mais, se der certo isso aí, aquele teste, chegar, machucar o nariz. Tem muita pessoa que não vai porque, vou machucar meu nariz. Hoje é na lágrima. E tem uma coisa, Márcio, tem o síndrome do olho seco. Né? Que as pessoas não têm lágrima, né? Mas aí o que eles fazem? Eles colocam um papelzinho que tem eu não sei o nome, mas é um projeto, é um estudo alemão até, inclusive. É um papelzinho que tu coloca no olho e irrita o olho. Faça aí a lágrima. E faça aí a lágrima. E esse papel já é o reagente. Já me deu um negócio no olho aqui. Só de pensar, né? Esse papelzinho já é o reagente. E aí tu já detecta o vírus no próprio papelzinho para que tem lágrima seca. E tu não precisa fazer chorar uma pessoa, né? Só colocar esse papelzinho já irrita o olho e já pinga ali e deu. É uma coisa muito interessante. Claro que isso aí tem gente que sabe isso aí, né? É isso aí. Doutor, temos uma pergunta aí do nosso ouvinte, né, que mandou pra gente hoje de manhã, um assunto bem relevante, bem interessante também para trazer pro pessoal de casa. A síndrome do coração que cresce, é isso? Sim. Podemos falar assim? Podemos falar rapidinho, nós temos tempo, né? Temos. É 11h20. Dá a descrição, não sei se tu consegue colocar, do site que eu te passei. Deixa eu achar aqui. É o trabalho, eu queria que as pessoas tivessem acesso, Márcio, para eles estudarem o artigo que, obviamente, num programa de 10, 15 minutos ou até numa live, né? Que a gente faz tempo que não fala, mas fazer o quê, né? A gente não consegue explicar, mas o interessante seria as pessoas verem as fotos, né? Que como o método é muito menos invasivo, né? É um problema que o pessoal está pedindo para a gente da gravidade, né, desse problema, né, do coração crescer e se isso tem como parar, doutor, ou se tem um diagnóstico ou um remédio que faz ele parar de crescer, ou como é que funciona? Não tem. Não tem. Tem que ver, são dois conceitos básicos, né, Márcio? Um é o da hipertrofia cardíaca e o outro da cardiomegalia. Os dois mais ou menos tendem a mesma área, mesma linha. Sim, que é o crescimento do coração que não deveria ter acontecido naturalmente. Tá? Tem uma linha que é a linha do atleta, né? Que o coração do atleta é hipertrofiado quando ele começa a praticar esporte profissional, né? Que ele tem um crescimento e esse crescimento é inevitável, mas não é doença. Isso aí é um crescimento do coração que se adapta ao esforço físico de alta competição. Né? Isso aí, beleza. O resto das cardiomegalias ou das hipertrofias cardíacas, a gente pode usar esses dois termos, né? Eles são consequências de doença, né? Um coração grande, independentemente da idade da pessoa, quando tem falta de ar, cansaço, mesmo aos pequenos esforços, né, essa fraqueza, uma pressão arterial alta, palpitações, que são aquelas taquicardias, tonturas com desmaios e diminuição da urina eliminada por dia, a pessoa urina menos. Esse coração está crescido, está grande, é uma hipertrofia ou uma cardiomegalia e está relacionado a doenças. Aí começa o problema. Quais doenças produzem cardiomegalia? Né? Isso vai desde do Chagas, né, até uma hipertensão, passando pela febre reumática. E a febre reumática é o caso do nosso cliente, né? A febre reumática é uma doença que a gente adquire na infância, que é uma infecção na garganta por estreptococo, né? Até eu acho que é o beta-hemolítico do grupo A, eu não me lembro. Mas enfim, é uma infecção de garganta recorrente que essa bactéria ataca todo o tecido conjuntivo do corpo, inclusive as válvulas cardíacas, produzindo no coração e já na infância 50% a 70% de cardites. Tá? E essas cardites são inflamações do coração ali, quando a pessoa é uma criança, 7, 8, 9 anos, que pega muita infecção de garganta, ali começa a crescer o coração. Essa cardite é uma inflamação do coração. Pode ser uma miocardite no músculo cardíaco, pode ser até uma ventriculite dos ventrículos e uma valvulite. E essa valvulite é a inflamação das válvulas. Né? Entre 50% e 70% das pessoas que adquirem febre reumática, que têm os sintomas de uma artrite, febre, dor nas articulações, né? Com certeza vai ter problemas cardíacos. E esse coração vai começar a crescer. Possivelmente, esse nosso cliente tenha tido algum problema de válvula cardíaca, que a válvula fica insuficiente, não funciona mais, e o coração tem que compensar. Então ele faz pesos, né? Ele começa a fazer peso, que é nesses bombados, sem hormônio. Então começa a fazer peso, aumenta a massa
muscular do braço, assim como o coração começa a fazer peso, aumenta a massa cardíaca e se transforma numa doença chamada cardiomegalia. Às vezes essas pessoas são até operadas na infância, né? E colocam substituição de válvula pulmonar, válvula mitral, geralmente, né? Mas não dura muito isso, porque o coração continua crescendo, então esse coração está doente, né? E ele precisa de tratamento médico, clínico, que são só remédios, são remédios para os batimentos cardíacos, são diuréticos, né? Também basicamente isso, para não sobrecarregar tanto o coração. Doutor... E quando não funciona isso, tem que fazer transplante. Esse é o resumo do resumo. Tá aparecendo aí na tela, para quem está nos acompanhando lá no Facebook, o site que o doutor tirou essas informações, tá? Tá aparecendo para você, então, aí de casa, né? O site que o doutor tirou essas informações, né? E você pode procurar lá esse site também aí para tirar suas dúvidas, né? É Redidor, se eu não me engano, é o nome aí do site, a redidorsaoluís.com.br. É a rede dos hospitais privados que melhor trabalha no Brasil. O pessoal pode procurar lá o site, está aparecendo aí novamente para o pessoal de casa, né? Pode dar a sua olhadinha aí também, tem todas as informações que o doutor passou aí também, é bem explicativo e bem objetivo também sobre esse problema, né? Então, essas informações que o doutor passou pra gente tá lá nesse site também, né, doutor? E é bom acompanhar o cardiologista, o doutor Bruno Pinotti, que é um dos chefes do serviço, que ele trabalha muito sério e vinculado a pesquisas em todas as universidades mais importantes e nas maiores redes de hospitais do Brasil e do mundo, né? Isso aí. E também tem o sitezinho do Covid, é bom que o pessoal saiba também. Covid na Lágrima é um trabalho muito bem feito. Eu acho que eu te passei, Márcio. Isso. Um abraço lá pro Sadi Faleiro, tá na praia, doutor. Vai pra Atlântida, o planeta Atlântida ele vai hoje. Também, outra vez. Um abraço pro Sadi lá, tá ligadinho, mandando um abraço pra essa dupla. Dupla de pistoleiro, ele botou aqui. Pistoleiro pelo Soares, né? Ele tá só provocando. Eu não ia provocar o Sadi hoje, mas ele provoca primeiro. Se tu não provoca ele te provoca. Um abraço, Sadi. Cada golaço tá fazendo aquele cara. Viu? Cada golaço. Que é uma contratação boa, né? Tu vê, né? O Inter contratou o Forlan, mas não deu certo, né? Vai ser o jogador que vai tirar o sono aí dos colorados aí, né, doutor? Esse cara veio pra... E do Brasil, cara, imagina o Grêmio com esse cara fazendo gol no campeonato. Vai sair campeão, cara. Começou bem. É que estão passando a bola pra ele. É que o Uruguai não jogou com o Arrascaeta não conseguiu passar a bola. E pelo que a gente vê na mídia aí, tá vindo mais um parceiro pra ele. Mais um Uruguai. Não sei, Tá vindo mais um Uruguai pra ser o parceiro dele também, né? Então, são várias especulações, né? Mas... Claro. Marlene Schmidt também tá ligada com a gente lá no Facebook. Obrigado pela audiência. A gente muda aí o assunto de coração, de Covid e vamos pro futebol. É assim o nosso bate-papo bem interativo. Aqui, né, quem já conhece, acompanha nosso programa, sabe como é que é. Doutor, falar um pouquinho sobre a tua semana. Como é que tá aí? Teve aí a tua semana muitos atendimentos no posto de saúde também ou não? Sim, bastante, Márcio, bastante. São queixas pertinentes e de pessoas já acima de 70 anos é a maioria, né? São queixas pertinentes, né? A população está com maior expectativa de vida. E o sistema de saúde de Criciúmal, ele doa tudo o que promete, né? Também sei que a gente tem que comentar muito, né, sobre esses casos da cardiologia, porque Criciúmal não tem serviço de cardiologia intervencionista, tá? E para o nosso cliente que consultou, que acredito eu que esteja muito mal, porque ele deve ter uma cardiomegalia, sei que ele teve problemas de febre reumática, sei que não é agora vinculado à válvula, possivelmente a crescimento do miocárdio e com possíveis intervenções para dilatação de artérias coronarianas. Isso aí depende de um sistema, gente, que chama sistema gerente. GERCOM. Né? O GERCOM é o Sistema Estadual de Regulação de Vagas para consultas em especialidades. Se tu vai lá falar com o Ari ele insere o Ari, ou quem for o secretário, né? Tu vai falar diretamente com o secretário faz tudo que ele pode. E o máximo que o secretário pode fazer, a sua assessoria, né? É regular essa vaga no sistema GERCOM. Tá? Esse sistema GERCOM está na rede, qualquer pessoa pode acompanhar. Tá? Inclusive, a própria pessoa que está no sistema, inserida pela Secretaria de Saúde, pode acompanhar com seus dados, né? Acessa o sistema, que é uma regulação estadual e que as regulações estaduais estão reguladas pelas regulações nacionais, né? Daí que está o problema.
A nossa referência para cardiologia, a primeira é Ijuí. Ijuí tem uma estrutura boa, mas é uma cidade pequena e não comporta a quantidade de consultas cardiológicas que tem na demanda, né? Então, possivelmente esse nosso cliente foi veiculado pelo sistema e o sistema não deu resposta porque Ijuí ainda não tem vaga. Ijuí não é que não queira atender, é que não deve ter vaga mesmo. Então, essa pessoa pode consultar, todas elas podem consultar o sistema para ver como é que está o andamento. Agora, se não tiver conforme com o sistema, obviamente tem que procurar as medidas legais e um advogado, um juiz ou um promotor, eles vão acelerar esse processo, que nunca é a realidade, porque não adianta tu acionar advogado, promotor, porque eles não vão gerar vagas. Isso. Até geram conflitos, muitas vezes. É muito complicado, né? Se não tiver vaga, o sistema está trabalhando com toda a máquina, né? Mas é meio complicado. Mas uma informação muito importante, esse sistema é aberto para a população. Acredito eu que vai melhorar mais, porque é a segunda gestão do leite agora, e o leite vai aperfeiçoar mais o sistema, né? A mesma Secretaria de Saúde que eles têm, né? Eu acho que eles vão dar uma melhorada, mas essa é a minha opinião, não sei. Mas para resumir, não depende da Secretaria daqui, depende do sistema. Da Secretaria aqui depende o quê? Cirurgia geral, ginecologia, ortopedia, clínica médica e pronto-socorro. Isso depende, isso aí é uma dependência direta da Secretaria de Saúde, né? Agora, especialidades como cardiologia, neurologia, aí tu não depende da secretaria, depende da Secretaria Estadual e do sistema GERCOM. Bacana, doutor. Acho que foi uma explicação bem interessante para o pessoal de casa também entender um pouquinho. Esse paciente está com um problema aí, que o coração dele, em simples palavras, está crescendo. Tá? Então é um problema bem grave, vamos dizer assim também, né? Mas que tem que procurar um atendimento especializado também, né, doutor? Sim, e lamentavelmente, se não for atendido no tempo certo, ele vai a óbito. Aqui a gente tem que falar as coisas, não adianta enrolar, né? Então, acredito que a família está muito apreensiva com isso, né? Mas eu peço para a família entrar mais em contato com a secretaria, para a secretaria explicar que é todo esse sistema, que não adianta nada também, tu tem um sistema e não funciona, né? Então, mas aí tu tem que ter muito diálogo, tu tem que ter muita pressão, né? Imagina que não é o único caso que a secretaria recebe, deve ter 10, 15 casos por dia ali. Enfim. Bacana, doutor. Vamos encerrando por aqui. Sim. Agradecer aí a tua disponibilidade de vir aí conversar com a gente, trazer essas informações para os nossos ouvintes, internautas, pessoal que está nos acompanhando também através da live também, né? Pessoal que está curtindo a gente através do site também. Bom final de semana para ti, doutor. Próximo sábado, vens ou não? Sim, se não tiver... Não aparecer nenhum imprevisto. Intercorrência, não. Essas 2 semanas foram... Até uma eu viajei, mas a outra eu não sei que... tinha uns pacientes lá, não me lembro. Tinha atendimento. Isso eu acho que tinha uma cirurgia de urgência, não me lembro, mas sempre tem alguma coisa. E vamos retomar as lives, né, Márcio? Vamos. Ver se alguma pessoa também da comunidade tiver interesse em participar com a gente. Nós estamos com o tempo apertado, sempre, correndo. Eu já fiz o convite para o Fernando, o que foi prefeito lá de Humaitá, ele aceitou, mas eu não consegui fazer 3 quarta-feira já. O Fernando está com o convite aberto, também tem a Sheila cobrando, né, pelo programa dela. Só que a gente que não está dando conta, né? Se a gente tivesse patrocínio de uma farmácia grande aí, né? E se tivesse alguém para conduzir, né, ali, né, Márcio, algum pupilo teu, aí ele monta tudo e a gente entra. Aí era bem mais fácil. Mais rápido, mas mais a gente não tem grana para pagar salário. Esse é o nosso problema. É complicado. E se a gente tivesse um patrocínio, estaria ótimo. Mas a gente pede no ar, se alguém quiser patrocinar, tudo bem. Se a gente... Todo mundo que quiser se integrar às nossas lives de quarta-feira, que a gente voltar a ter live todos os dias, beleza. Senão a gente vai ter que falar com Pimenta agora, que já fez a live com Pimenta, que ele é ministro lá das comunicações. E tem uma coisa interessante do Pimenta, que ele tá reforçando o apoio às rádios comunitárias em todo o Brasil. Isso. Com aquela história que a Amazônia, né, tem lugares da Amazônia, de Roraima e todos esses lugares lá, comunicação não estão chegando, que só chega a emissora de onda curta. E a única onda curta que tem hoje em dia funcionando é a do governo. Então, tem pano para manga horrores. Aí a gente pode fazer bastante live aí. Com certeza. Doutor,
Valeu, obrigado. Vambora, cara. Bom final de semana pra ti, pra família lá, um abraço. Um abraço também pra você de casa, obrigado pela audiência de sempre. A gente vai ficando por aqui com o nosso Mega Saúde de hoje. Voltamos aí, eu volto hoje à noite, a partir das 8 horas da noite, estou de volta, trazendo aí o baú da 104. Aguardo a tua audiência hoje à noite, a partir das 20 horas da noite. Grande abraço, gente. Bom final de semana. Obrigado pela audiência de sempre, pela sua companhia aqui na programação da 104,9. Mega Saúde, a 104 pensando em seu bem-estar com Dr. Miguel. Dr. Miguel. Você está ouvindo Associação de Radiodifusão Comunitária de Criciúmal, ZYU 419.